Oi, tudo bem? Nesse segundo vídeo, eu quero mostrar para vocês algumas opções que eu encontrei e que eu aprendi a usar de programas que é possível gravar a tela, às vezes com o uso da câmera também, ou apenas a tela do computador, para gravar, montar um vídeo e depois passar para os nossos alunos. Espero que vocês gostem. Bom, gente, como esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, eu decidi colocar essa imagem primeiro com um tempo aonde eu vou começar a falar sobre cada um dos programas. Então, PowerPoint, o Loom, gravação pelo Windows, o OBS Studio e o Irium, que é um programa bônus, digamos assim, para usar como webcam, tá bom? Bom, então o primeiro programa que a gente vai ver é o Microsoft PowerPoint. Eu estou usando ele porque é um programa que muita gente usa. Aqui uma apresentação de slides simples, tá? Como se fosse uma aula da gente que a gente vai passar. E eu quero mostrar basicamente essa ideia de como a gente consegue gravar. A gente tem duas maneiras. A primeira maneira é a gente inserir um áudio. Então, a gente vai gravar um áudio conforme a gente vai apresentando e insere o áudio aqui no slide. Então, vai ficar uma marcação de um áudio, e aí você vai passar os seus slides para os seus alunos, e ele vai clicar aqui e vai ouvir. Eu não uso muito isso, mas em alguns momentos eu peço para os alunos fazerem apresentação, algum trabalho em apresentação de PowerPoint com algo gravado deles, e eles fazem dessa maneira. Ou eles gravam por aqui, ou então eles gravam pelo celular e depois colocam no PowerPoint. Para fazer uma aula e passar essa aula para os alunos de vocês, isso pensando, tá? Se não for uma aula ao vivo, pensando que você vai gravar uma aula, uma apresentação e vai mandar para eles o arquivo depois, só que sem você necessariamente mandar os slides para eles. Tem duas maneiras que eu enxergo isso. Na verdade, é uma maneira que pode salvar de dois tipos de arquivos diferentes. Tem que chegar aqui em apresentação de slides e escolher essa parte de gravar a apresentação de tela. Desculpa, gravar a apresentação de slides. Eu particularmente gosto de deixar essa parte de não usar os intervalos. Então, vai executar a narração. Então, conforme for falando, ele vai gravar isso e depois vai mostrar os controles de mídia também, que quando eu começar a apresentação de slides aqui, quando eu começar a gravar, vocês vão ver o que é esse controlador de mídia, tá? No arquivo final, o controlador de mídia não aparece. Então, por isso que eu estou continuar gravando a minha tela para vocês e mostrar isso. E aí depois eu vou fazer uma gravação do PowerPoint mesmo. Eu vou colocar o vídeo que saiu, tá? Então, antes de colocar isso, eu só vou mostrar como seria o passo a passo, tá? Então, tem até aqui um textinho também falando desse passo a passo. Então, eu vou começar a gravação de slides pelo slide atual, ou do começo, no caso, eu estou no primeiro slide, então é a mesma coisa. E se eu clicar aqui, gravação do começo, ele vai perguntar o que eu quero gravar. Os tempos de slides e animação, então ele vai incluir isso na gravação, e eu deixo isso ticado, assim como narração, tinta e apontadora laser. Tudo que eu for usando, ele vai gravar. Quando eu coloco iniciar a gravação, vai aparecer aqui que a gravação está em andamento. Eu posso mudar o slide por aqui e eu posso pausar a gravação também por aqui. Esse repetir seria como se fosse repetir todo esse slide. Então, esse slide deu errado, então eu vou repetir esse slide. Tá? Não quero fazer isso agora. Aqui embaixo, talvez fique um pouquinho claro para vocês verem, mas aqui a gente tem o controlador de mídia. Então, eu posso ir para frente, posso ir para trás, isso clicando com o mouse mesmo, ou como se fosse uma apresentação comum, eu posso usar setas do teclado para ir para frente ou para trás. Ou só para ir para frente eu posso usar a tecla barra de espaço, tá? Então deixa eu só retornar aqui. E aí tenho a seta para voltar, a seta para avançar, e aqui eu tenho o meu botãozinho de multimídia, onde eu posso escolher uma apontadora laser, eu posso escolher a caneta para desenhar alguma coisa, para passar uma atenção maior para os alunos,
Claro, se eu fizer algo errado, eu posso apagar toda a tinta que eu coloquei no slide ou escolher a borracha e apagar só. Essa borracha ela apaga tudo que você fez num clique único. Então aqui eu passei e fiz todo o desenho. Para eu apagar todo esse desenho, eu clico uma vez. Ando para o slide da frente e aqui eu posso escolher, por exemplo, usar um marca-texto. Então eu vou passar como se fosse uma canetinha marca-texto mesmo, para deixar algo também em evidência para os alunos. E eu tenho até outras opções aqui que eu consigo mudar. Só que agora eu vou apenas parar a gravação. Eu posso terminar a gravação por aqui, ou fazer um pause e depois retomar, né? Mas eu posso terminar por aqui, ou eu posso chegar aqui nesse quadradinho de cima e eu vou fechar. Antes de fechar, só reparem que ele está marcando aqui o tempo do slide atual e o tempo total da apresentação. Então isso eu acho que é bacana. Uma coisa só que ele não grava tão bem, pelo que eu entendi, é, por exemplo, se eu voltar para cá, ele voltou no zero. Então ele zerou a apresentação. Coloco para frente e ele continua. Mas toda vez que eu volto, ele zera. Então, para mim, isso não é algo tão bom em termos de fazer algumas aulas que às vezes eu vou indo e voltando em algum slide e pode acabar dando algum problema na gravação final. Tá? Então aqui eu vou fechar, terminei a gravação. Então agora ele tem o botãozinho aqui que ele mostra como tá. Deixa eu ligar aqui o áudio do computador e vamos ver o que ele vai falar. Depois que eu volto, ele zera. Então, para mim, isso não é algo tão bom. Então, aqui percebam que ele já não tem mais todo o áudio da apresentação inteira que eu fiz, só da última vez que eu entrei no slide. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado quando for gravar, assim, fazer algo bem contínuo, tá? Sem ficar indo e voltando do slide, porque não vai ficar gravado. Terminou aqui, eu vou vir, eu tô com o meu slide pronto, minha gravação. Vou em salvar como, estou colocando na área de trabalho, né, por enquanto. E aí eu vou escolher ou esse formato aqui, apresentação de slides do PowerPoint. Tudo que tem esse X é o PowerPoint mais novo, é a partir de 2007. Quando é sem o X, é mais antigo e ele pode perder algumas referências, tá? Então eu posso salvar com a apresentação de slide do PowerPoint, que aqui é essa apresentação gravada, mas quem for assistir precisa ter o PowerPoint, tá? Então eu vou dar aqui salvar. E aí tem um outro tipo de outro jeito de salvar, que acaba demorando até um pouquinho mais, que eu vou voltar aqui e salvar como área de trabalho, só que agora eu vou escolher salvar como vídeo MPEG-4 ou MP4, que é um tipo de vídeo mais comum. E eu vou colocar salvar. Aqui ele vai demorar um pouquinho, tá? Então, quando eu for editar o vídeo, aí eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais rápido. Pronto, agora acabou. Então salvou. Eu vou só minimizar aqui. Vou puxar os arquivos. Na verdade, eu não vou nem minimizar, eu vou fechar mesmo esse PowerPoint. E aí eu vou puxar os arquivos que foram gravados agora. Então eu tenho um desse teste em PPS-X, então que é uma apresentação de slides. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir meu PowerPoint. Indo e voltando em algum slide, ele pode acabar dando. Coloco ele volta a frente, ele falar. Continua. Desculpa, ele volta a falar. E aí, se eu clicar na apresentação, ele vai para frente. Só que percebam que, mas toda na gravação, eu voltando aqui do coloco começo, frente, ele continua. Mas toda deixa eu apertar um S que tá ficando bagunçado. Ele gravou só a última parte do slide. Então, para mim, não é uma coisa muito boa, mas quem for fazer uma aula contínua, ok. E aí tem a opção aqui do vídeo MP4. E aí, com qualquer visualizador de vídeo, eu volto, ele zera. Então, para mim, ele já aparece. Algo tão bom em termos de. é, Então, esse é o jeito de gravar no PowerPoint. Uma segunda opção de programa que a gente tem para fazer a gravação de tela para mandar para os nossos alunos é usar o Loom. Então, o Loom, o site é loom.com, ele tem uma boa. Ele se comunica muito bem
com a plataforma Google. Então você pode escolher fazer um sign-in, você vai entrar, né, com uma conta. Eu uso uma conta Google, que para mim acaba sendo um pouco mais fácil. E aí você tem a opção tanto de instalar no Google Chrome a extensão do Loom, ou então o programa do Loom para o computador. Então, se eu puxar para cá, tá aqui, o programa do Loom, tá? Deixa eu fechar ele, porque primeiro eu quero falar dessa parte do Google Chrome. Então, vamos ver agora como colocar a expansão. Vem aqui nas três pontinhos, né? Vai em mais ferramentas, extensões. Vocês vão entrar na página de extensões do Google Chrome e aqui procura o Loom. Encontrou o Loom aqui, o meu já aparece remover porque ele já está instalado. Mas é aqui onde vocês vão clicar para instalar essa extensão. Quando ele estiver aqui, você pensa, ah, não, eu quero gravar a minha apresentação agora. Clica aqui, ele vai abrir a extensão dentro do Google Chrome e ele vai dar para você algumas opções. Então, primeiro ele vai encontrar a câmera do seu computador. Aí ele encontra, então já aparece aqui. Aí você pode escolher, não, eu quero gravar a tela mais a câmera. Eu quero gravar só a tela. E aí essa parte aparece aqui, ou você até pode tirar isso. Não precisa aparecer nada de foto. Ou então eu quero gravar só a câmera. Tem a opção também de gravar só a câmera, mas acredito que não seja muito o caso para a maioria das pessoas. Então seria aqui gravar apenas a tela. Quando você coloca o Start Recording, então ele vai começar a gravar e quando terminar, vocês vão ser colocados no site do Loom, onde vocês conseguem colocar o vídeo para vocês. E aqui também não vou explicar muito passo a passo dessa parte, mas você tem outras coisas que você consegue modificar e depois você até consegue compartilhar o link dessa apresentação. Ou só com quem tem o link, ou então você pode colocar de maneira pública e quem procurar no Google consegue achar. Depende de qual for a ideia de vocês. Pode inclusive colocar uma senha. Então só pessoas com senha vão ter isso. Tá? Então eu vou colocar agora exemplos das duas maneiras, tanto do Loom para o Chrome quanto do Loom para o computador. Então, só para complementar, quando abre o Loom no computador, então o programa mesmo, ele vai dar para você aqui as opções de webcam, para quem tiver mais de uma webcam, consegue colocar isso, ou até colocar nenhuma webcam, e aí não aparece nada. No caso, eu estou deixando a webcam do notebook aqui, e aqui para pessoas que tiverem mais de microfone, mais de um microfone, consegue também mudar para cá qual microfone estiver gravando, ok? E aí, você vai escolher da mesma maneira. Eu quero gravar a tela mais a câmera, só a tela ou só a câmera. E aquela parte que eu mostrei dos vídeos, se você quiser olhar os seus vídeos, é só clicar aqui nesse play que ele anda para aquele site. Ok? Então, eu vou começar aqui a gravar. Ele pede qual tela que eu quero gravar. Então, aqui eu tenho um desktop 0, que seria a tela do meu notebook, onde está o programa de gravação também, o que eu vou explicar daqui a pouco. E o desktop 1. Essa é a minha escolha. Então agora ele começa 3, 2, 1 e começa a gravar. Faz até um barulhinho, começa a gravar e daqui eu posso, por exemplo, abrir meu PowerPoint, colocar minha apresentação, tudo normal. Tá? Eu vou seguindo. Aqui eu posso pegar as ferramentas do próprio PowerPoint, como eu estou gravando a minha tela, eu posso pegar a ferramenta, por exemplo, escolher aqui a ponteira laser e utilizando, passar. Ah, não, mas agora eu estou em cima, então eu trago para cá, coloco aqui. E aí a gente tem essa imagem aqui que eu posso escolher recomeçar a gravação, eu posso pausar, eu posso cancelar essa gravação, ou eu também tenho a ferramenta de desenho. Então aqui pelo Loom, tá? Não estou mais usando o PowerPoint. Eu posso pintar a minha tela. Independente de que slide eu estou pintando a minha tela com essa parte do Loom, tá? E aí se eu saio da tela que eu estava mexendo, ele apaga o desenho automaticamente.
porque às vezes só uma coisa passageira. E aí, quando terminar, eu venho aqui do Stop Recording, então ele para a gravação, vai direto pro programa pro site do Loom. Deixa eu só fechar aqui esse PowerPoint. Vem para cá e pronto, já está aqui. Então já tem o nome, eu posso modificar esse nome. Depois que ele terminar aqui, eu posso baixar esse vídeo, então eu vou ter esse vídeo também. Eu posso duplicar esse vídeo para mudar alguma coisinha, para mandar para turmas diferentes, às vezes, com descrição. E aí eu posso até, isso aqui ainda não entendo muito bem como funciona, mas tem essa ideia de gravar uma resposta, mas acredito que não é muito o que a gente vai usar em termos de aula, ok? Então essa é a ferramenta do Loom, eu acho também que ela é bem bacana, eu tenho muitos colegas que utilizam ela, não é a minha escolha pessoal, mas eu acho que ela é bem bacana também. Uma outra alternativa que a gente tem para gravar a tela é usar uma própria ferramenta que tem no Windows 10, tá? Essa ferramenta, a gente consegue achar aqui pelo Xbox Game Bar. Uma coisa só que eu vou fazer é que para mostrar essa ferramenta, eu vou precisar gravar a tela do meu computador, literalmente pegar meu celular e gravar aqui a tela para poder mostrar, porque os programas de captura de tela não conseguem pegar essa game bar que aparece. E uma coisa que eu já quero falar dela é que ela só vai funcionar direto no aplicativo que você está, na janela que você está usando. Então agora vocês estão vendo a minha tela gravada pelo meu celular, tá? Então aqui a gente tem a imagem do celular. E o que eu queria mostrar aqui para achar essa game bar, então aqui Xbox Game Bar, ela vai aparecer, na verdade está aparecendo no primeiro monitor. Ela aparece dessa maneira, onde eu tenho alguns ícones para cá, e o que me importa é essa parte de captura. Porém, a captura de tela, ela vai gravar o programa que tiver em cima. Então, se eu apertar para gravar a tela aqui, vai gravar o programa de gravação mesmo. Então, não é isso que eu quero, tá? Então, se eu for aplicar aqui no meu computador, na minha segunda tela, o que que eu acho melhor fazer? É entrar no PowerPoint, eu começo a minha apresentação. E quando eu estou na minha apresentação, eu vou apertar as teclas aqui do teclado, eu vou apertar o botãozinho do Windows e G ao mesmo tempo. Então, eu seguro um, aperto o outro. E aí ele aparece aqui. E agora ele vai aparecer tudo certinho. Vou deixar, eu posso escolher deixar ligado ou desligado meu microfone, só que a ideia é deixar ligado. E aí eu vou começar a gravar. Eu aperto aqui e aí ele começa a fazer a gravação. Eu posso vir para minha apresentação mesmo, né, para o meu slide, vou gravando a minha aula, tudo. Aqui eu posso escolher ir para frente, ir para trás e a gravação não para aqui, tá? A gravação continua. E isso aqui não vai aparecer depois. E aí, conforme eu vou fazendo toda a minha apresentação, vou falando o que eu quiser, posso usar as ferramentas aqui do PowerPoint que a gente já conversou, né? Posso fazer tudo isso. Terminou minha apresentação, eu venho para cá e simplesmente paro a gravação. Parei a gravação. Ele fala que para eu pressionar de novo, né, o botão do Windows e G, se eu quiser. E eu posso sair. Deixa eu descartar aqui. E aí, para achar depois, eu vou na minha página de vídeos, que tem. Deixa eu voltar agora, né, para a tela normal, para ficar mais fácil de enxergar. Então, eu venho aqui para a minha parte de vídeos e vai ter uma pasta chamada Capturas. E aqui nas capturas, eu vou ter esse vídeo. Eu vou rodar esse vídeo só que sem o áudio dessa vez, tá? Só para vocês verem o que ficou gravado. E aí, dessa maneira, vocês conseguem gravar uma aula inteira para depois passar para os alunos, tá? Essa também não é uma ferramenta que eu uso muito. Na verdade, eu fui aprender um pouquinho para colocar nesse vídeo para ser uma opção. Bom, agora é o programa que eu realmente uso para gravar as minhas aulas, seja para gravar uma aula mesmo que eu não tenho interação direta com os alunos, ou então, quando eu estou fazendo uma aula ao vivo com os alunos, de maneira remota, eu consigo também gravar isso e passar para eles, tá?
Esse programa chama OBS Studio. Ele é um programa totalmente gratuito, que serve tanto para Windows quanto Mac quanto Linux. No meu já aparece o Windows aqui porque é a ferramenta que eu tenho, ele já reconhece isso e eu já consigo instalar. Ele instalado, ele parece meio estranho assim no começo, mas não é tão complicado assim. Lembrando que eu não vou fazer tutoriais aqui de como utilizar o programa, né? Eu acho que tem bastante coisa muito melhor e muito bem trabalhada no YouTube, vocês conseguem encontrar. Eu só quero mostrar que é uma opção boa e realmente viável. Como que eu uso ele? Normalmente, eu deixo só criar aqui, eu vou criar uma cena, vou chamar de cena teste, só para mostrar o que a gente consegue ter nessa cena. Eu consigo colocar, por exemplo, eu quero incluir aqui nessa cena teste, eu quero colocar uma captura de tela. Tá bom, e aqui tem algumas já, né? Deixa eu mudar aqui o nome só para colocar que eu vou capturar a minha segunda tela do computador, tá? Qual tela ele quer? Ele pede, né? Então ele começa a perguntar aqui, você quer o monitor 1 ou o monitor 2? Então eu vou colocar aqui o monitor 2, ele tá escuro aqui no momento. Ah não, agora apareceu. Deixa eu até abrir aqui o PowerPoint que a gente tem usado, né? E eu falo assim, não, eu quero gravar essa parte aqui. E eu vou capturar o cursor, isso é, eu vou pegar a ponteirinha do mouse, eu normalmente gosto de deixar aqui dessa maneira, para ele capturar. E aí eu dou OK. Então eu inseri nessa cena essa tela, mas está aqui na prévia, tá? Eu ainda não coloquei. Além disso, eu quero colocar a webcam. Então eu vou colocar aqui que eu vou fazer uma captura de vídeo, dispositivo de captura de vídeo. Então aqui deixo inserir a webcam. E aí ele vai perguntar da onde que eu quero pegar isso. Já está colocando aqui. Eu posso ou colocar essa Irium Webcam, que é o programa que eu mostrei para vocês de gravar com o celular, mas no caso eu quero colocar essa parte. Vamos falar que, por exemplo, eu estou numa aula ao vivo para meus alunos. Eles não vão me ver naquele momento, ou até vão ver pelo programa que a gente está usando, só que de qualquer jeito eu quero que na gravação que eu faça para eles, eu possa chegar a diminuir aqui e me colocar aqui no cantinho, tá? Então eu deixo para cá, e quando eu coloco a transição aqui, é isso que o programa vai começar a capturar, tá? Então dessa maneira eu consigo fazer. Ah não, mas além disso, vamos dizer que eu quero fazer algum vídeo que eu vou deixar uma outra câmera presa em cima, então o meu celular que está aqui, né? Vocês conseguem ver nessa câmera pequenininha, o meu celular eu vou deixar ele preso aqui em cima de alguma maneira, e eu quero acrescentar essa outra parte. Então eu volto aqui na minha parte teste e eu vou acrescentar aqui outro dispositivo de captura de vídeo. E agora eu tenho aqui o celular, já que já está criado, né? Que é usando a da Irium, só que esse aqui no caso não está dando certo. Aí eu posso remover ele, sim. Deixa eu ver se o outro que tem aqui funciona. Não, também não vai funcionar. Então eu vou criar um novo. Tá? Então eu venho aqui, vou colocar dispositivo de vídeo, então vou colocar como celular 2, depois eu vou apagar esses, dou um OK, aí ele vai perguntar de onde eu quero pegar isso. Eu não posso pegar da webcam, isso é um detalhe, tá gente? Se eu estou usando a webcam em um programa, eu não consigo usar essa webcam em outro programa ao mesmo tempo. Então, aqui, Irium, aí não estava achando porque meu celular estava fechado, vou abrir aqui de novo. Só esperar ele reconhecer. Reconheceu. Beleza, então vou dar OK. A imagem está super grande, então eu vou diminuir aqui. E vamos colocar isso aqui, por exemplo, no outro cantinho aqui da tela. Tá? Isso aqui, se por exemplo eu quero fazer uma aula com mais de um professor ao mesmo tempo, só que sim, no mesmo ambiente, né? Então eu consigo colocar uma webcam voltada para uma coisa, a outra webcam voltada para mim, eu coloco aqui a parte de transição, e aí eu posso começar a fazer minha gravação. Tá? O que eu acho legal, eu não uso muito, mas eu acho muito legal desse programa, é que além de fazer a gravação,
que é o que eu normalmente vou usar, essa parte de transmissão. Dá para fazer live pelo Instagram, dá para fazer live pelo Facebook, pelo YouTube. Acho que pelos três dá, que a gente mais usa aqui no Brasil, né? Dá para usar. Eu não faço muito isso, mas é possível, tá? Às vezes quer fazer uma aula, uma live, alguma coisa assim, dá para usar esse programa. Existem vários outros programas, talvez até melhores e mais fáceis, só que são pagos. Esse foi o gratuito que eu consegui encontrar mais fácil. Além disso, quando eu estou dando uma aula, deixa eu até tirar essa webcam. Ó, eu posso só ocultar ela, tá? Não preciso tirar, que aí eu posso soltar meu celular. Então, às vezes eu estou dando uma aula e aí em uma tela do meu computador eu deixo o. Eu uso mais o Google Meet. Num outro vídeo eu vou falar mais deles, né? Eu posso deixar essa parte onde eu consigo ver o chat dos alunos e tudo mais. E aí eu coloco, por exemplo, não, eu quero que eles vejam só essa tela que eu estou gravando. Pode ter o meu rosto, ou aqui eu tenho um que já é sem o meu rosto, que é como eu faço minha aula normalmente, que é esse que eu chamo de segunda tela, tá? E aí, enquanto isso, eu posso falar, poxa, eu posso abrir a conversa dos alunos ou não. Aqui está a parte de microfone auxiliar, que é a captação de som que está gravando agora da minha voz. Aqui eu posso diminuir ela, se eu achar que está muito alta, se tiver muito barulho. Se é um momento onde eu vou deixar uma outra pessoa falar, eu posso deixar mudo essa parte, aí não capta mais o som, tá? E eu posso deixar aberto o som do meu computador. Então, se eu estou numa videoconferência ou numa chamada que a outra pessoa está falando, às vezes o que ela está falando não me interessa gravar, porque às vezes os alunos têm até vergonha de gravar a voz deles e tudo mais. Então, normalmente eu deixo mudo a voz dos alunos, deixo a minha aberta, e aí quando o aluno faz uma pergunta, seja ela digitada ou seja falando mesmo essa pergunta, eu normalmente repito essa pergunta na gravação para quem for assistir depois saber o que o aluno perguntou, tá? Então esse é o programa que eu mais uso e o motivo principal é se acontece alguma coisa, se trava a minha internet, já chegou até de travar o meu computador, como esse programa está gravando no meu computador as coisas, ele não perde, tá? Fica gravado lá. E aonde fica gravado? Tem as configurações, né? Você consegue mexer, editar a propriedade, toda essa parte você consegue fuçar aqui e achar configurações. Ele vai aqui para parte de vídeos. Então aqui no vídeo, por exemplo, esses são vídeos que eu gravei, com isso eu não mudei o nome ainda, ele vem com a data, o jeito normal, e ele grava em dois formatos. Esse MP4, que é depois que termina a gravação, ele salva desse jeito, e tem esse MKV, que é conforme ele vai gravando, ele já guarda isso. Aconteceu uma vez de meu computador travar na aula, no final da aula, e eu estava gravando a aula inteira para colocar depois para acesso remoto dos alunos. E não salvou esse MP4, só que esse MKV estava salvo, então é bom deixar essas duas opções. Tá? A opção inicial já é assim. E aí, depois disso, você pode ou publicar direto, ou se você quiser editar num dos programas de edição de vídeo, também consegue fazer isso. Tá? Então, o OBS Studio é o programa que eu mais uso, que eu mais gosto, só que às vezes ele não é tão simples de usar quanto os outros, mas eu gostei bastante dele. Um programa bônus, que ele não é bem um programa que ele vá gravar a tela, mas ele serve com uma segunda webcam e eu achei isso bem interessante, resolvi colocar junto com esses programas de gravação de tela, chama Irium. Então é esse site, irium.com, e a ideia dele é transformar o seu celular ou um tablet, né, para ser uma webcam com uma melhor qualidade. Então, no vídeo de setup do computador, eu usei esse programa já e eu vou mostrar agora como que vai fazer, né? Então, primeiro, é baixar o programa. Então, clica para fazer um download. Tem tanto para Linux, quanto para Mac, quanto para Windows. E aí, depois que baixar o programa, ele vai vir aqui o instalador. Quando você for instalar, deixa eu puxar para cá. Tem aqui o termo de licença, que aí você lê e aceita. E logo na instalação, você já vai delimitar qual é o número de câmeras que você vai utilizar.
Você vai usar uma, duas, três ou até quatro. Importante é que assim, se você coloca que você vai usar uma câmera e aí depois você quer começar a usar mais de uma câmera, você vai ter que desinstalar o programa e reinstalar ele, tá? Mas se você manter o instalador guardado em alguma pasta, é fácil de fazer isso, não tem problema. No meu caso, eu vou usar aqui uma câmera apenas, tá? Ah, e detalhe, você tem que também baixar no seu smartphone o aplicativo da Irium. E aí, quando você tiver com o aplicativo e o seu computador na mesma rede de Wi-Fi, ele já vai entender. E dependendo do sistema operacional, no meu caso é Android, tem essa opção, eu posso ligar também via cabo USB. Então eu escolho aqui, eu vou instalar no arquivo que ele sugere mesmo. E é um programa leve, rápido, e ele instalou. Pronto, rapidinho. E eu já vou começar aqui a abrir o servidor. Então, ele provavelmente vai demorar um pouquinho, e se tudo der certo, pronto. Então agora, vocês já conseguem ver que eu estou com o meu celular gravando, e aqui eu consigo até escolher qual é o formato. Na- e o que eu sugiro, né, é colocar sempre esse maior formato possível, porque vai dar mais qualidade, mais resolução. Vai ficar meio estranho assim a gravação, porque é um celular gravando a tela, então ele acaba ficando nesse jeito meio ruinzinho. Tá? E a partir disso, eu consigo usar no Loom, eu consigo usar depois no Zoom, no Meet, em todos os programas que têm acesso a uma webcam, ele consegue acessar isso também. Bom, essa parte do vídeo eu só queria mostrar um pouquinho a diferença entre uma webcam convencional, digamos assim, que está no meu laptop, e o Irium, que é o programa que transforma o celular numa webcam. É esse vídeo que eu estou gravando agora, essa parte, tá, na minha opinião, né, uma qualidade melhor de imagem, e eu estou usando o Irium e o meu celular, que não é um celular muito bom, mas ele tem uma câmera que eu pelo menos gosto. Vou fazer a transição agora para mudar para a webcam do notebook para vocês perceberem a diferença. Então, está num ângulo diferente, né? A luz também acaba sendo diferente, mas a qualidade da imagem eu vejo que eu pelo menos não gosto tanto. Mas é claro, isso depende muito de qual é o objetivo. Para uma aula que vai ser gravada, eu vou usar mais o Irium. Então, para uma aula gravada, eu vou usar mais essa câmera com essa qualidade, porque eu acho que vai ser melhor um resultado, né? Porém, se for uma aula onde eu vou participar ao vivo com os meus alunos, aí eu vou optar por usar a webcam do computador, primeiro porque eu vou ter menos coisa para me preocupar para montar, e segundo, porque numa videoaula não, desculpa, numa aula ao vivo, né, de maneira remota, os alunos vão estar mais preocupados com o slide que eu estou passando para eles do que necessariamente em me ver. E às vezes a internet de muitos dos alunos não vai ser tão boa que vai ter a diferença entre um vídeo de alta resolução ou de uma resolução um pouco mais baixa. Então a gente pode pensar nisso. Quem tem uma outra webcam também consegue fazer isso com uma webcam sem ser o celular, só que eu não abordei isso nesse vídeo. Eu só queria mostrar essa diferença da qualidade entre uma câmera usando o celular e o Irium e usando a webcam nativa do computador. Se a sua webcam do computador já for boa, maravilha, não precisa se preocupar. No meu caso, eu usei essa opção.